Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Juliane Salles e sejam muito bem-vindos ao o nosso canal. E hoje, como dá pra vocês perceberem, né? Tô bem chateada, né? Meu semblante não me deixa mentir. Venho contar pra vocês aqui, como forma de desabafo nesse vídeo, como que o meu cachorro viveu 17 anos. É difícil, é meio raro, né, um cachorro viver tanto tempo. Mas ele se foi agora, nesse sábado, hoje é segunda-feira, dia 24. E ele partiu dia 22 de fevereiro de 2025, no sábado. E como forma de homenagem a ele, também um desabafo, né? Que é recente, né? Faz só 2 dias, eu ainda tô sofrendo bastante, então eu achei por bem gravar esse vídeo e assim fica registrado para sempre, né? Aqui no YouTube, a minha homenagem para ele. Francisco, o nome dele. Para os íntimos, Chico. Por quê? Eu achava que eu não queria ter filhos. Então, quando eu casei, eu adotei o Francisco e coloquei um nome que eu achasse bonito. Eu não queria pôr o nome de cachorro. Ele ia ser o meu bebê. Coloquei o nome do meu avô, Francisco, que eu acho um nome lindo. E eu nem imaginava que eu ia ter filhos. Depois de 1 ano e meio eu me separei e o Francisco ficou comigo. O pai dele não tinha condições de cuidar. E eu fiquei com ele, né, porque voltei a morar com os meus pais, era uma chácara, então a gente conversou e viu que por bem do cachorro era melhor que ele ficasse comigo e com os meus pais lá na chácara, que tinha muito mais espaço para ele correr, para ele brincar, do que, né, ficar em um cômodo onde ele ia morar, assim, que a gente saísse da casa que a gente alugava. E lá ele teve realmente uma vida muito divertida. Minha mãe tinha outros cachorros que foram irmãozinhos dele, mas que partiram antes dele. Naquela época eu não entendia muito sobre vacinação, então os irmãozinhos dele partiram por doença chamada sinomose. Inclusive esse vídeo também já é um vídeo de ensinamento também, né? Pra te ensinar que deve vacinar o cachorro, é um dos segredos da longevidade. Então os irmãozinhos dele, que não eram irmãos, assim, né? Eram adotados de outras famílias, mas que a gente fala irmão ou que aparecia lá, né? Eles foram partindo antes de doença chamada sinomose, pois todo verão dava surto de sinomose. E eles não resistiam. Porém, quando eu soube que existia vacina para poder prevenir essa doença, aí comecei a vacinar o Chico logo que ele era pequeno. Na verdade foi bem assim, os outros cachorros pegaram e ele não. E aí a veterinária avisou, vamos isolar ele, veja uma casa para que você leve ele o mais rápido possível, já que ele não apresentou sintomas. Vamos aguardar, fazer uma quarentena, 40 dias. Se em 40 dias ele não apresentar sintomas, a gente vacina ele e ele volta para casa. E para encontrar alguém que quisesse ficar com ele esses 40 dias, longe daqui do bairro, pois o bairro estava infestado dessa doença. Uma doença que pega pelo ar, tá? E quando o cachorro, a maioria não sobrevive, e quando sobrevive, ele sobrevive com sequelas, porque ela atinge o sistema neurológico, então eles ficam sequelados, balançando a cabecinha, ou pro lado, ou pra frente, ou param de andar, ou ficam andando assim, e cai, vai correr, cai, sabe? Tanto que na época um deles conseguimos salvar, e ele ficou dessa forma, todo sequelado, e depois de um tempo ele veio a falecer. Mas, e pra eu encontrar alguém pra ficar com o Chico? Foi muito difícil. Foi uma dor grande pra mim, porque as pessoas que eram mais chegados, meus amigos na época, quando eu precisei, eu pedi, eles não podiam, ninguém poderia oferecer abrigo a ele. E aí, uma pessoa que era desconhecida, a manicure que trabalhava no salão que eu trabalhava, comentou com a vizinha dela, e essa vizinha não me conhecia, mas se compadeceu, e falou, pode trazer o cachorro dela aqui, que eu cuido. E aí eu levei, e a médica também dava um outro remédio preventivo, já foi medicando ele como se ele já estivesse, né, e esperando, só não poderia dar a vacina, porque a vacina, se você já estiver com o vírus no corpo, você dá a vacina aí que você acaba, né, acaba com o animal. Então, teria que primeiramente ver se ele não estava. Então, eu peguei, levei ele pra casa dessa mulher, que foi um anjo, né, na nossa vida, que cuidou dele esses 40 dias, e quando eu ia lá pra levar as coisinhas pra ele, ou pra dar o remédio pra ele, eu colocava sacolinha no pé, luvas na mão, né, pra não ter contato, máscara, touca, pra não ter contato, pra não levar a doença de um lugar pro outro.
E graças a Deus ele não manifestou sintomas, ele pôde ser vacinado, pôde voltar pra casa. E de lá pra cá, ela falava, não deixa vai ser 1 ano. Quando der 11 meses, você já vacina de novo. Porque pra não deixar, não ter perigo dela vencer. Tanto que agora em fevereiro era o mês de vacinar ele novamente. Né? Antes que março desse 1 ano. E dessa vez ele não pôde ir, né? Infelizmente. Todo ano a veterinária até se espantava. Nossa, o Chico tá vivo ainda. E falava assim, vamos ver se o ano que vem ele vai estar de volta. E no outro ano ele tava lá de novo, firme e forte. Sempre foi um cachorro muito saudável. E magro. Mesmo castrado, ele foi castrado aos 7 anos, ele nunca engordou. O máximo dele era 7 quilos, para um cachorro médio, tá? Ele era, a gente chama de sem raça definida, chama de vira-lata, porque é a mistura de raças. Então ele tinha essa carinha de Shih Tzu, o pelo também longo e liso. Ele era preto e depois vocês viram na foto, né, que agora ele estava grisalho, né, por causa da idade. Mas as pernas dele não eram curtinhas, não eram baixinhas, era perna longa e magricela. Então, uma mistura aí de raças. Ele nasceu na casa da minha tia, da cachorrinha que minha tia tinha, e o pai desconhecido. E logo que eu vi aquela coisinha fofa, eu quis pra mim. E ele estava certo para ser doado para outra pessoa, tanto que o rabinho não fui eu que mandei cortar. A pessoa que ia ficar com ele foi lá e cortou o rabinho assim que nasceu. Eu já achei de judiação, a pessoa que tem coragem de cortar o rabinho não deveria ficar com o cachorrinho. Aí eu fiz minha tia cancelar a doação pra ele e dar pra mim. E eu nunca teria cortado o rabinho, teria deixado ficar um rabão todo peludo, né? Sempre gostei de cachorro peludo. Não gostava de tosar ele, não. Muito de vez em quando. E ele também não gostava da tosa, ele ficava nervoso. E ele teve uma vida maravilhosa. Ele era vacinado. Essa vacina que eu tô falando pra vocês, ela se chama V8. Tem a V12 que você compra no V10, V11. Você compra na casa de ração, mas não é muito boa, porque ela é nacional, ela não abrange todas as vacinas, tá? Todas as doenças. Aí tem uma outra que se chama V8, que abrange doenças mais graves, que é a importada. E eu sempre, por orientação da veterinária, sempre dei essa. Inclusive, não comprem vacina da casa de ração. Se você comprar, mas assim, leve para um veterinário aplicar. Não apliquem vacina em casa. Existem injeções que dá pra aplicar em casa quando ela é só na pele, né? Quando a gente levanta a pele assim e aplica, né? Subcutâneo que fala, coisa assim. Agora, intramuscular, como é a vacina, não pode a gente ficar aplicando em casa, que você pode trazer complicações pro seu animal. Então, por favor, levem sempre da vacina. E é engraçado que eu sou cabeleireira, né? Como vocês sabem. E eu conheço muita gente, converso com muita gente. E toda vez que eu falo, mas o seu cachorrinho é vacinado? Porque eu quero orientar a pessoa a fazer a vacinação anual. Ela sempre fala que é, mas ela acha que é a vacina da raiva. Aquela que passa na rua em algumas cidades, não sei se em todas do Brasil, não sei de onde você está me vendo. Em algumas cidades, eles passam dando gratuitamente vacina antirrábica 1 vez por ano. Mas não é essa, gente. A vacina antirrábica, o nome já diz, ela só faz proteger contra a doença da raiva, que é trazida por morcego, né? E depois passada para os cães e pode até passar para humanos. A qual eu falo e oriento todo mundo é a vacina AV8, que ela previne contra várias doenças de cachorro mesmo, que pega no ar, que pega de um cachorro pro outro, que pega na rua, que pega de cachorro de rua, e você que mora em condomínio e acha que tá seguro, não tá. Isso daí pega cachorro de pobre, pega cachorro de rico, pega cachorro de rua e cachorro de condomínio, desde que ele não esteja vacinado e não escolhe raça e nem tampouco classe social. Muito pior em condomínio, pois as pessoas saem passear no parquinho no condomínio, na grama, eles rolam na grama, lá é onde eles pegam pulgas, carrapatos e principalmente doenças. Então, sim, você precisa vacinar o seu animalzinho todo ano, tá? Agora, vamos falar sobre o único problema de saúde que o Francisco teve. Chico para os mais íntimos. Como eu tava dizendo no começo do vídeo, batizei ele de Francisco, porque eu achava que eu não ia ter filho. Então eu coloquei o nome do meu avô. Quando mais pra frente, meu filho vai fazer 13 anos. Quando o Chico tinha 4 anos, Francisco tinha 4 anos, eu tive meu filho, Daniel. E aí eu quis homenagear meu avô novamente. Aí eu coloquei Daniel Francisco. Com isso, o cachorro chamado Francisco passou a ser chamado de Chico. Porque eu chamava o Daniel quando pequeno,
só Daniel Francisco. E aí o cachorro ouvia e poderia vir, então a gente mudou e passamos a chamá-lo de Chico, até porque combinaria mais para um cachorro, não é verdade? E o único problema de saúde que ele teve nesses anos todos foi um problema de pele, o qual também eu não imaginava. Era tipo uma dermatite, mas nada funcionava. Todos os medicamentos para a pele, medicamentos dermatológicos, pagava caro em consulta dermatologista canina, pagava caro em medicamentos antialérgicos, que só paravam de coçar durante os 10 dias de tratamento. Depois voltava a coçar e ficava no vivo, ficava vermelho, ele ficava parecendo sarnento, e não era sarna, porque a sarna pega em gente, eu peguei quando era criança, mas não era sarna. Mas todo mundo que via falava, nossa, sai pra lá, cachorro sarnento. Ficava no vivo, vertendo água. Pra aliviar aquela coceira, eu batia babosa. Minha mãe tem muita babosa lá na chácara. Eu batia babosa, pegava aquele gel e colocava na pele dele pra aliviar aquela coceira. Mas ele sofria. E nada funcionava, coitadinho. E trocava ração, e não sei o quê. Mas o Chico não gostava de ração. Tá aí o negócio. Ele nunca gostou de ração. Ele gostava de comida de gente. E a comida preferida dele era macarronada, com carne moída ou com frango desfiado. A macarronada de domingo que minha mãe fazia pra gente mesmo. E quando não era domingo, não tinha macarronada, ele comia arroz, feijão e a carne que tivesse, o olhinho da carne, porque ele era bem ressecado também, assim, intestino meio preso, né? Então a gente colocava aquele olhinho e ajudava, é o que ajudava ele a fazer cocô. E aí, trocava a alimentação, deve ser o tempero da comida, já que ele come a nossa comida, e não, nada funcionava para aquela alergia. Até que eu voltei à veterinária inicial, que já cuidava dos meus gatos antes de eu ter o Chico. Eu lembrei dela e fui lá. E ela é bem, assim, intuitiva, ela bate o olho e parece que adivinha as coisas. Lógico, faz exame também, uma excelente veterinária, mas eu digo assim, pelos anos de experiência dela, ela não é aquela pessoa que só quer ganhar dinheiro, tudo é exame, tudo é remédio, caríssimo, não, ela examinava realmente. Ela é aquela que cheirava o toba do cachorro para tentar identificar qual é a doença pelo cheiro do toba, pelo cheiro do bafo. Entendeu? Às vezes ela chegava a tirar sangue e nem precisava mandar para exame, no que ela via a cor do sangue, ela já falava, ixi, é doença do carrapato. E ela bateu o olho e falou, não precisa nem de exame, isso daqui é alergia de pulga. Eu, como assim? Cachorro tem alergia de pulga? Vocês acreditam que eu achava, tudo bem, eu era nova, né, mas eu achava que cachorro ter pulga, que gato ter pulga também era uma coisa normal? Pra quem mora em chácara. Eu achava normal. Tanto o meu prazer era ficar catando pulga, espremendo pulga. Nossa, era uma delícia. Colocar ele deitadinho no meu colo e eu ficava passando a mão pra achar, achava a pulga, tirava e matava. Nossa, era uma delícia. Eu achava que era normal. Cachorro de chácara, cachorro de sítio tem que ter pulga. Normal. Tem carrapato de vez em quando, no verão, é normal. Os vizinhos tem cavalo e tal. Ela, meu Deus, não é normal, não pode ter pulga. Uma pulga contaminada que passa ali, deixa ele assim, com essa alergia. Carrapato, então, pode ter 1000 carrapatos, mas se tiver um contaminado, ele pode vir a ter a doença do carrapato. Tanto que perdi uma cachorra com a doença do carrapato, quando eu não sabia disso também, quando era criança. E foi aí que um comprimido salvou ele. O comprimido parece que saiu fora de linha agora, eu tava dando de uma outra marca, mas era o Comforts. Agora, nos anos finais, no último ano, na verdade, eu tava dando o Simparic. Mas era bom demais. E o Simparic foi bom também, tá? Mas era bom demais o Comforts. E ele fazia com que acabasse com as pulgas e acabou com a alergia. E nisso voltou a nascer o pelo das costas dele. Ele parou de ser chamado de sarnento, ele parou de ser humilhado, de ser chamado de feio. E ele ficou lindo e o pelo dele cresceu maravilhosamente. A ponto que depois ele envelheceu, ficou grisalho. As clientes chamavam ele de platinado, porque meu salão hoje é lá na chácara da minha mãe. E ele sempre ficou lá juntinho comigo. Sempre que eu tava trabalhando, ele tava lá juntinho comigo. Ele dava um cheirinho no pé das clientes pra falar oi, né? E ficava lá deitadinho perto da gente. E as clientes ficavam, nossa, Chico, eu quero um cabelo loiro igual o seu. Que na verdade não era um loiro, era um grisalho. E elas chamavam de platinado. Ah, eu quero um platinado igual o seu, Chico. Que lindo o seu cabelo. Lisinho e bem platinado. Ele era alegria, tanto da nossa família como lá do salão. Todos os clientes que chegavam já perguntavam dele, logo ele aparecia. Foi um cachorro muito saudável, mesmo comendo comida. E quando ele comia ração, era ração de gato que ele roubava dos meus gatos.
Mas ração de cachorro podia comprar a melhor que fosse. Ele não comia, ele não gostava. Por isso que ele era magro, ele era meio seletivo. E depois, com o tempo, né, ele sempre continuou tendo saúde, brincando, correndo, pulando. Ele correu até esses últimos dias, e pular até o último ano. Pulava alto, corria, pegava bolinha. Só no último ano que não tava mais pegando bolinha, porque não tava enxergando direito e não estava ouvindo direito. Também quando começou a perder os dentes, agora nos últimos meses, por conta de um dente, né, que ele perdeu, ficou um buraco e foi um mosquito lá e deu bicho na boca dele, larvas. E foi levado ao veterinário, ela passou remédio, saiu tudo. Em 2 dias ele já estava comendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ele era um cachorro muito forte. Então, eu sei que o vídeo tá longo, né, mas aqui é muita história pra contar, não tem como eu resumir 17 anos em 2 minutos. Então, por isso que o vídeo tá longo, tá? Mas se você gosta desse assunto e você ficou comigo aqui até agora, deixa o seu like, se inscreva no canal. Por favor, dá essa força aí pra se inscrever no canal, tá? E ativa o sininho das notificações. E o que eu quero falar pra vocês é, além do amor e carinho, que é indispensável, a primeira coisa, né? E a água, que é a fonte da vida, o segredo da vida do Chico foi, primeiro, castração, que evita muitas doenças, né? Principalmente nas fêmeas, tá? Pro macho também é bom a castração, que evita ele ficar saindo pra rua e querendo saracotear pela rua e evita dele ser atropelado. Aliás, falando nisso, né? Tenho também pra falar sobre isso. As pessoas às vezes costumam deixar cachorro dar voltinha na rua. Cachorro não pode dar voltinha na rua, tá? Cachorro que tem dono dá voltinha na rua com coleira e guia com seu dono. Se ele for um cachorro feroz, das raças consideradas perigosas, já é lei há quase 20 anos. Não, esse ano tá fazendo 20 anos da lei que tem que usar focinheira e enforcadeira. Então, se você não quer arrumar problema pra você passando com o seu cachorro na rua, se ele for de grande porte das raças consideradas perigosas, por favor, se atente às leis, tá? Para a segurança sua e do seu cachorro e das outras pessoas da comunidade. Agora, falando mesmo sobre cachorro pequeno, que pessoas que costumam andar com ele, passear com ele solto do lado, não pode. Soltar cachorro pra passear sozinho na rua também não pode, tá? Porque se ele for atropelado, a culpa não é de quem atropelou. Perante a lei, a culpa é do dono que deixou o cachorro na rua. E o cachorrinho não merece pagar pela culpa nem do motorista e nem do dono que foi responsável. Então, o maior segredo da longevidade do seu cachorro é você não deixar ele sozinho saindo na rua, né? Pra prevenir atropelamento. Fora isso, castração, principalmente nas fêmeas, a castração faz com que previna várias doenças do útero, né? Dos ovários. Prevenir também o câncer de mama nas fêmeas. E vacinação, além da antirrábica, principalmente a V8 e também a antirrábica, todo ano. Não deixar vencer, né? Depois de um ano, deu 11 meses, vai lá e manda. Gente, é 70, 80 reais. Se você não tiver 80 reais por ano para vacinar o seu cachorro, não tenha cachorro. Significa que você não tem condição de adotar um pet. Se for preciso, mas eu tenho vários cachorros. Eu sei, eu tenho 6 gatos. Faz um cofrinho para eles ou faz uma caixinha lá no Nubank, coloca o dinheirinho todo mês para você saber que tal mês é o mês de vacinar a criançada, tá? E também, se você tem cartão de crédito, tem veterinários que parcelam também. Você vacina toda a renca e parcela no cartão. Mas não deixe de vacinar, tá bom? Se você ama, você vacina. E alimentação. Eu sei que tem rações maravilhosas, mas a comida ainda é a melhor coisa. Claro que de acordo com a raça do seu cachorro, com o local que você mora, né, com o clima, né, das coisas que... os legumes da estação, do clima, do local onde você mora, você tem que pesquisar direitinho e ver. Porque, por exemplo, cebola o ser humano come à vontade, mas para cachorro não pode. A cebola é um excelente tempero, mas ela pode tirar a vida de um cachorro. Então, evita, assim, zero cebola, tá? Se você vai compartilhar sua comida com o seu cachorro, não pode ter cebola. Também não pode dar osso de frango, gente. Não pode ir jogando o frango assim. Se você vai fazer churrasco na sua casa e você tem cachorro, não compre frango, asinha de frango, coxinha da asa, coxinha de frango, porque as pessoas que vêm visitar não sabem e às vezes podem dar. Então já fala pra ninguém trazer.
porque eles podem derrubar, uma criança pode estar comendo uma coxinha e derrubar ali, ou o cachorro pular na mão deles e pegar. E aqueles ossinhos que tem lá são fatais, principalmente para cães de raça e pequeno porte. Geralmente os sem raça definida e grande porte conseguem triturar, mas os pequenininhos não conseguem. Então, acaba com a vida deles, tá? Mas a alimentação natural pode ser feita assim, com legumes, com proteína, né? Com carne, com frango, com ovos. E é só se atentar às coisas do tempero. Mas fora isso, pode e deve até melhor do que rações industrializadas, que a gente nem sabe o que tem lá dentro, tá? Então a minha dica de hoje foi essa, né? As coisas que são boas para que o seu cachorro viva por mais tempo. Sempre que der banho também, secar ele com secador. Se você não puder, tá mandando no pet shop, né? Você dá banho, seca com secador, para que não fique com umidade na pele, para não dar fungos, evitar a queda de pelos. Olha, foi um cachorro excelente, nunca mordeu nenhuma criança. Minha mãe tinha galinha lá, ele nunca pegou galinha. Quando elas iam querer pegar a comida dele, ele só latia e fazia assim para assustar elas saíam. Nunca pegou, nunca mordeu criança, nem nunca mordeu cliente, nada. Pelo contrário, sempre foi amigo de todos. Sempre foi um cachorro muito amável, muito companheiro, muito respeitador. Sempre que eu tava triste, ele vinha pertinho e eu abraçava ele. Vai deixar muita saudade. Foi meu melhor amigo. Ele viu meus filhos nascer, ele viu meus filhos crescer. O Daniel Francisco já vai fazer 13 anos. Meus filhos chamavam o Chico de irmão, que era isso que ele foi. Ele foi um grande irmão, ele foi um irmão mais velho. Tanto que o Daniel me ajudou a enterrar ele. Eu cavei o buraco e eu não tive coragem de colocar ele lá, de jogar terra em cima dele. Foi o Daniel que fez. Depois eu finalizei arrumando um jardinzinho em cima. E eu quis enterrar ele no jardinzinho na frente do meu salão. Como ele sempre gostou de ficar no salão comigo, fosse a hora que fosse. Se eu terminasse uma cliente às 2 da manhã, ele tava lá às 2 da manhã, gente. Ele tava lá, muito companheiro. Então, eu tenho um canteiro assim de cimento, aqueles que é redondinho assim, revestido com piso, e uma árvore no meio. Aí eu falei pra minha mãe, eu quero enterrar ele aqui. Isso é na frente do salão. Que assim, todo dia que eu chegar, vou lembrar dele, vou ver ali o túmulozinho dele, vou pôr florzinha pra ele, né? E quando eu me sentir triste, eu sento ali do lado e fico refletindo, lembrando dos nossos momentos. Tem gente que prefere colocar em lugar longe pra esquecer, mas eu não desejo esquecer dele. Ele não merece ser esquecido. Eu não esqueci de nenhum dos animais que eu tive já e que já se foram, que duraram bem menos do que ele. Eu não esqueço de nenhum. E foram muitos, viu? Mas ele se tornou mais especial pelo maior tempo que ele passou com a nossa família. Então esse vídeo é uma homenagem ao Francisco e aos seus 17 anos, que fique guardado aqui para sempre. Ele não pode mais me ouvir, mas deixo aqui o meu agradecimento a Deus por ter me dado a oportunidade de ser mãe, dona, amiga desse cachorrinho maravilhoso, que fez tanta gente feliz, e que as lembranças dele sempre farão. Se você tem também um petzinho ainda, idosinho, conta aqui pra mim nos comentários. E se ele já se foi, conta aqui também como foi a sua experiência, quantos anos ele durou e como foi a partida. Sinta essa vontade para desabafar aqui nos comentários, assim como eu me senti à vontade para desabafar aqui com vocês. Eu não sou veterinária para estar dando dicas aqui para vocês, isso é só são dicas apenas de uma pessoa dedicada, que ama os animais, que procura fazer o melhor. E é isso, gente. Se você também já perdeu um animalzinho, que Deus console seu coração. O meu que tá recente, que Deus console meu coração e da minha família. Esquecer jamais, né? Mas que a gente vai sempre lembrar que aquela dorzinha, né? A gente vai. E por mais que a gente arrume outros, ninguém é substituível. Todo mundo é insubstituível, porque cada ser é único, tanto o ser humano como os animais. Cada um é único.
Se um dia eu vier a ter outro, ele vai ser outra vida, outra experiência, né? Mas o amor de cada um que já passou vai estar guardadinho aqui no nosso coração, né? Pra sempre. Então, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar.